Aí galera, beleza? Tô para fazer esse vídeo parte 2 daquele vídeo que a gente falou sobre o toque do shofar, ok? Toque do shofar, né? Eu preciso me converter ao judaísmo para tocar o shofar, preciso estudar judaísmo para tocar o shofar, né? Então no outro vídeo a gente já falou bem sobre isso. E eu vou agora entrar no tema, eu preciso estudar judaísmo para tocar? O que é estudar judaísmo? Né? Estudar judaísmo é estudar a Torá, estudar a lei. Né? Na verdade, esse vídeo eu quero falar da lei de Moisés, né? O que é essa lei? Então, pessoal, a gente precisa, como eu falo em todos os vídeos, tá? Para estudar, primeiro, respeito ao judeu ortodoxo, respeito ao judeu messiânico, respeito ao cristão, respeito ao espírita, tá? Então nós ficamos no canal de estudo, não é um canal para tentar converter alguém a alguma coisa. Então a gente está estudando. E quando a gente está estudando, a gente faz pergunta, né? O problema é que os sistemas religiosos têm perguntas que eles não querem que você faça. Ok? E se ofendem quando você faz ou quando você acha alguma coisa pertinente a algum assunto. Então o intuito aqui não é esse. O intuito nosso é estudar. Ok? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de Torá, escrituras, tá? Comunidade cristã, espírita e a comunidade judaica estudam a Bíblia. O judeu ortodoxo só o Antigo Testamento e o cristão os dois, o Antigo e o Novo. Só que o cristão espírita e o judeu compartilham dos primeiros livros juntos. Gênesis é Gênesis para o judeu, é Gênesis para o cristão, é Gênesis para o espírita. E é Gênesis para um monte de outras religiões, ok? Então é sobre isso que eu quero falar. Então a gente conhece todo aquele contexto de Abraão, né? Pai das nações, foi separado por Deus, filho de um idólatra, não era da tribo de Judá, tá galera? Abraão veio de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Então não estava lá naquela terra, foi tirada da terra dele para constituir um povo, o povo escolhido, o povo de Deus. Segundo a cultura judaica, segundo a cultura cristã. Questão, pessoal, é a gente estudar esse conteúdo, estudar o que aconteceu, sempre com respeito. Eu acho que a gente extrai conhecimento de todos os livros. A gente extrai conhecimento da Torá, extrai conhecimento do Antigo Testamento, Novo Testamento, extrai conhecimento do Evangelho dos Espíritas, extrai conhecimento dos livros antes da Torá. E aí a batata pega, né? Porque ninguém vai querer falar sobre isso. Então, antes da Torá, a gente teve livros, ok? Então, quando a gente fala em deixou instruções divinas para Moisés, o cristão e o judeu, dentro da cabeça dele, formata só aquele modelo e só aquela verdade. Todas as outras escrituras de todos os outros povos é tudo mentira. Não aconteceu aquilo com ninguém, e Moisés, tudo que ele escreveu 100%, ninguém vai questionar, né, se Moisés escreveu algo certo ou errado, né? A mesma coisa acontece no Novo Testamento, ninguém vai questionar se Mateus, Paulo, Lucas, João escreveram o que está certo ou o que está errado, né? Ninguém questiona porque foram ensinados desde criança que é pecado fazer isso. Então qualquer pessoa que você for questionar Moisés, questionar Mateus, a casa cai se ele tiver fechado com uma ideologia religiosa. Como você vai estudar dessa forma? Como que você pode estudar se você nasceu, cresceu e está dentro dessa caixa? Você não pode estudar. E qualquer coisa que falar diferente disso, você deixa de ser amigo,
você deixa de se relacionar com essa pessoa vê em você um inimigo, tá? Então é isso que a gente vive muito. Eu, particularmente, perdi quase todos os amigos, né? Porque eles pensam dessa forma. Então você é o cara que é problemático. Você é o cara que é doente. Vamos orar pelo Nelson. Então é isso que eu escuto a minha vida toda porque a gente quer estudar, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Escritos proféticos através de inspiração divina, escritos humanos sem inspiração divina e relatos históricos, ok? Então, de novo, para não confundir sua cabeça, nós temos relatos históricos, ok? Escritos inspirados pelo Criador e escritos que não são históricos e são humanos, ok? Então a gente precisa entender e caminhar um pouquinho devagar nessas três questões. O problema é que os sistemas religiosos, cada qual formatou o seu modelo, ok? E não abre mão de discutir essa formatação. Vamos pegar o cristão. Os livros escritos no Novo Testamento foram todos os livros inspirados pelos pais da igreja, pelo Espírito Santo. Todos os livros, então, foram inspirados. Primeiro, tem relato humano lá que adulterou? Mateus podia ter comido uma feijoada que não estava muito boa naquele dia, escreveu um negócio que não era para escrever, né? Então nós temos relatos históricos no Novo Testamento? Temos. Nós temos relatos inspirados? Nós temos. Nós temos erros humanos? Aí todo mundo vai falar que não, né? Então aí a gente começa a ter problema, tá? Porque você pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João, ressurreição. Lê lá no seu livro, um falou que tinha 2 anjos em cima da pedra quando Jesus ressuscitou, outro falou que tinha 1, outro falou que não tinha, que estava lá dentro um menino. Então assim, e aí nós estamos no problema da inspiração, nós estamos no problema no relato histórico, ou nós estamos no problema no relato humano, tá? Não estou julgando, nós estamos estudando. Então a resposta que eu preciso é essa. O que aconteceu ali? Cada narrativa é diferente, isso acontece com o evangelho inteiro, tá? Então nós temos essa questão. No livro de Pedro ele fala o seguinte, olha, o que serve para nós é o que é inspirado, o que não é inspirado não serve. Pedro diz isso, não tenho decoro o versículo ali, mas você procura lá que você vai achar. Então tudo que é inspirado é o que serve. E relato histórico? O que a gente vai fazer? Arrancar todos os relatos históricos da Bíblia, não sobra nada, vai sobrar um livro. Não, Nelson, mas os relatos históricos foram inspirados. Espera aí, deixa eu entender isso aí. Pega um texto bíblico que está narrando a descendência de Abraão, a descendência de Jesus, e fala nome, isso aí é relato histórico, é número, estatística, né? Quantas pessoas tinham o nome da cidade, isso teve que ser inspirado, não é relato histórico. Então tem relato histórico. Agora, se a Bíblia é composta de relatos históricos, relatos inspirados, os relatos inspirados são os livros proféticos. Tudo que é profecia é inspirado. Tudo que não é profecia não é inspirado, é relato histórico. Beleza? Beleza, eu acho que aí a gente acaba concordando com o maior número de pessoas. Não dá para você atribuir um texto inspirado, que é um texto geográfico, está falando da região, está falando de onde morava, está falando que ele construiu um chofar feito de chifre de carne. Isso é relato histórico. Você precisou receber inspiração do Espírito Santo para falar que eles tinham que pegar um chifre e fazer um chofar dessa forma, narrando a cidade tal era em lugar tal, e lá pegaram o barco, atravessaram o rio, chegaram na ilha. Isso aí é inspirado? Né? Isso é relato histórico. Agora nós estamos com um problema. Se relato histórico pode estar canonizado, porque os livros apócrifos, os relatos históricos dos livros apócrifos não estão incluídos.
aí não tem saída. Se você falar que o relato histórico tem que ser inspirado, Pedro fala que não tem. Que o texto inspirado é só texto profético. O resto é texto histórico. Ok? Agora, se você falar que o texto histórico não é inspirado, você precisa colocar os textos históricos dos livros que não constam no cânon. E aí como que fica, né? O tal dos livros não canônicos, né? Quem que decidiu que o relato histórico de um é relato histórico e o relato histórico do outro não é relato histórico? Então nós estamos com um problema de relato histórico e relato inspirado. 2. Tanto para o novo quanto para o velho. E eu não falei do terceiro, erro humano. O cidadão que escreveu pode ter cometido um engano, pode ter cometido um erro, né? Então, dei o exemplo da pedra lá no Novo Testamento. Um falou que tinha 2 anjos em cima da pedra na ressurreição, outro falou que tinha um, outro falou que tinha nenhum, tá? Vamos para o Antigo Testamento. Moisés escreveu a Torá. Show de bola. Inspirado. E nem foi inspirado, o próprio Deus narrou de boca a boca para ele. Beleza, pessoal, então vamos lá. Mesma questão, nós temos relato histórico, o povo saiu de tal lugar, foi para lá, tal Deus foi narrando, ele foi escrevendo. Então é isso, ok. Então temos essa versão, Deus foi narrando, ele foi escrevendo. Ok, só que nós estamos com um problema aí. Determinado ponto, Deus falou aquilo que Deus une, o homem não separa. Okay? Instrução de Deus, todo mundo usa isso em tudo que é casamento, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ok, só que lá na frente Moisés autoriza e dá carta de divórcio para as pessoas. E aí, como que fica? Né? Deus, naquele momento, inspirou Moisés a dar carta de divórcio para as pessoas? Alternativa A. Alternativa B, bobagem de Moisés, não devia ter feito isso, mas está escrito, né? Nós temos liberdade de pensar desta forma. Aí o judeu vai falar, não, mas segundo sábio, nome tal, naquela época aconteceu isso, por causa disso, por causa disso. Aí dá volta no quarteirão para falar porque que ele deu carta de divórcio. Porque o soldado ia para a guerra e se ele morresse, até legal, se ele morresse na guerra, a mulher dele precisava dar carta para casar com outro. Então eu dou a carta de divórcio. Bem legal isso aí, né? Se o soldado vai para a guerra, a esposa já fica com a carta de divórcio, porque se ele não volta, ela pode casar com outra pessoa. Tá bom, é uma interpretação humana, mas Deus falou, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, só recebeu carta de divórcio quem ia pra guerra? E quem não ia pra guerra não recebeu? Recebeu. E aí a batata assou, né? Então nós estamos com esse problema de texto inspirado, texto escrito e texto adulterado pelo homem. Em todas as escrituras. Então, quando a gente fala, vou estudar judaísmo, ok? Então você vai estudar judaísmo, vão te contar isso? Vão te explicar isso? Não vão. Então, quando você estuda um segmento, o segmento só vai te ensinar aquilo que é pertinente ao segmento. Vai tentar estudar dinossauro com judeu. Você não vai aprender nada de dinossauro, tá? Ou algumas aberrações, que eu falo, os judeus ficam bravos comigo, tá? Então o judeu sábio falou assim, ó. Olha, quando Deus criou a terra e botou os homens, já estava enterrados os ossos. Os ossos já estavam lá. Que é para um dia o homem desenterrar e descobrir isso aqui é um tiranossauro rex, isso aqui é então ele já criou a terra com os ossos enterrados. Então você tem que ouvir essas coisas. Isso é estudar. Eu respeito a opinião dele, respeito. Ele é um sábio. Para mim, não serve, não respondeu as minhas perguntas pertinentes a dinossauro. Tenho esse direito. Mas para a comunidade ele é sábio e o que ele sabe, a sabedoria dele é inquestionável. Se eu estivesse numa comunidade e questionasse, eu seria expulso como fui. Como fui, tá? Você não pode perguntar, tá?
ainda nós estamos no cafezinho, ainda a gente não chegou onde eu queria chegar em relação a estudar o que com quem que está com a verdade, tá? Porque aí nós vamos entrar agora num quadro complicado que você precisa compreender. Você gosta de estudar? E os livros antes da Torá? E os livros antes de Moisés ter recebido no Monte Sinai? Não mais todo conhecimento Deus depositou para Abrão. Abrão tinha todo o conhecimento da Torá, mas ainda não tinha revelado ao povo. Aí Deus separa Moisés e revela todo esse conhecimento. Então tinha só Abrão, Moisés e o povo. Até aí tudo bem, tá? Só que nós estamos com outro problema, que a comunidade judaica não quer conversar com a gente sobre isso, né? A respeito de o homem que mais andou com Deus na face da terra, que foi Enoque, que escreveu o livro. Enoque conhecia os ensinamentos ou não? E aí, como que fica? O livro de Enoque, o livro de Enoque foi um livro inventado pelo homem porque foi escrito por um padre. Um rabino falou para mim que um padre escreveu o livro de Enoque, né? Foi o primeiro livro que falou sobre ressurreição. Se você for pegar, o primeiro livro que existe que fala sobre ressurreição é o livro de Enoque. Não é inspirado, não é histórico, não é nada. É simplesmente uma invenção humana. Porque o que está naquele livro desmonta toda uma cadeia de sistema religioso. Então, tanto o cristianismo quanto o judaísmo pega o livro de Enoque e fala, é inventado. Uma criança de 8 anos escrever era bobagem. Só que é o primeiro cara que fala de ressurreição. Tá? Para o cristão, Judas fala, olha, conforme está escrito no livro de Enoque, isto e isto. O próprio Judas leu e usa como exemplo aquilo que ele leu no livro de Enoque. Naquela época de Judas já foi inventado. Então, como que foi o padre que inventou? Explica aí para mim. Percebe, pessoal, o que é estudar? Então, a gente caminhar nesse caminho. O problema, nenhum segmento religioso quer fazer isso. Tá? Nenhum segmento religioso quer fazer isso. E Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, que ensinou Abrão. Melquisedeque já conhecia todo o conhecimento, e esse conhecimento ele passou para Abrão. E aí, como que fica? Desmonta o sistema. Então, o que o cristão, o judeu tem que fazer? Tem que arrancar de cena Melquisedeque e Enoque. Foi isso que aconteceu. Eles não participam de nenhum estudo por causa disso. E quando vão falar sobre eles, então escuta aí o que eles foram. Não era homem, era anjo. Até aí tudo bem. Porque eles tinham... Os livros narram que eles estavam em outra dimensão. Se era homem, se era anjo, se era anjo que se materializou, o importante é a mensagem que ele trazia e não o que ele era. E eles trouxeram a mensagem da ressurreição, eles trouxeram a mensagem do mundo celestial. Só que se você entender essa mensagem, desconstrói cristianismo e judaísmo. E aí, como que faz? Então, melhor tirar o cidadão de cena e a gente segue a trajetória do jeito que a gente está. Ok? Então, pessoal, a gente tem conhecimento anterior, tá? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Eu só dei uma palhinha de Enoque e Melquisedeque. Esse conhecimento de Enoque e Melquisedeque, hoje a gente vive uma realidade ocidental Brasil. Chegou para nós via judaísmo. Mas o mesmo conhecimento foi para a Ásia, foi para a China, foi para a Índia, e lá se formatou um Gênesis diferente. Aqui Adão e Eva e a serpente. Lá é outros nomes. Só que o que é legal são as mesmas histórias com outros nomes. E se você reconhecer que isso é fato, você desconstrói judaísmo, você desconstrói cristianismo, né? Trindade, isso é fácil, né? Jesus, Espírito Santo e Deus. Em todos os segmentos religiosos você vai ter a trindade, né?
Maria é virgem em todos os segmentos religiosos que criou os deuses do Egito, os deuses persas, os deuses gregos, para ganhar credibilidade do povo, a mãe do deus da época tinha que ser virgem. Deus vem, Zeus vem, e ele tem uma relação com a mulher nas Pégasos. No Egito a mesma coisa, na Pérsia a mesma coisa. Então, o modelo é o mesmo, né? Vamos estudar isso? Não. Só o último modelo é verdadeiro. Os outros 5 anteriores são mentiras, são falsos. Isso é estudar, né? Então, Nelson, eu preciso estudar judaísmo para tocar shofar? Que pedaço que você quer estudar? Tá? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Adão e Eva, Gênesis. Isso aí faz parte de outras culturas que vieram através de Enoque, Melquisedeque, ou sei lá eu se foi outro. Tá? As minhas escrituras aqui está dizendo que o homem que mais andou na terra foi Enoque, que mais andou com Deus. Primeiro, que mais andou com Deus. E 2, o sacerdote do Altíssimo antes do povo escolhido era Melquisedeque, não Abrão. Abrão foi lá, deu origem e tal, mas Melquisedeque já tinha a informação e ensinou Abrão. Enoque já tinha a informação, tá? Então a gente precisa contar essa história diferente. E eu vou estudar o quê? Vou estudar Enoque? Eu vou estudar Melquisedeque? Eu vou estudar judaísmo? Já tem 3. Eu vou narrar mais uma meia dúzia aqui para você ver o que você tem que estudar. Vou ler um texto aqui para você, ó. É bem legal. Entre as raças da humanidade, desde o alvorecer dos tempos, existe a tradição de uma terra sagrada e um paraíso terrestre, tá? Onde os mais elevados ideais da humanidade são realidades vivas, as pessoas que querem acessar o paraíso, em todas as culturas, tá? Esse conceito é encontrado nos escritos mais antigos dos povos Europa, Ásia, China, Índia, Egito e nas Américas. Esta terra sagrada poderia ser conhecida por pessoas merecedoras, puras, inocentes, razão pela qual constitui o tema central de todos os segmentos religiosos. Okay? O caminho para essa terra abençoada está este mundo invisível, tá? Ele pertence ao quê? Ao domínio esotérico, oculto, religioso. Então, cada segmento tem a história desse paraíso, ok? Constitui a motivação principal, a chave mestra de ensinamentos misteriosos e sistemas para que as pessoas, né, descubram esse paraíso, essa terra, tá? Essa chave mágica do Abra-te Sésamo, né, que destranca as portas de um mundo novo e maravilhoso. Vamos lá, piriri, piriri, piriri. Na Grécia Antiga, nos mistérios do Eleusis e pelo oráculo de Delfos, é uma cidade, hoje não existe mais, é ruínas, o oráculo de Delfos, Alexandre o Grande foi lá se consultar. Então os grandes homens iam lá se consultar, entendeu? A respeito de conhecimento, tá? Então essa terra celestial era chamada Monte Olimpo. Já ouviu falar no Monte Olimpo? Zeus e toda a galera lá? Então, Campos Elíseos, já ouviu falar? Então a gente, todo esse conhecimento histórico, escrito, anterior, ou junto, dentro do quê? Uma cultura. Nós recebemos, dentro da nossa cultura ocidental, via judaísmo. Eles receberam via outros povos, tá? Também em tempos védicos primitivos eram chamados por vários nomes, né? Pico da Pedra Preciosa, Montanha de Ouro, Monte Meru, Lar dos Deuses no hinduísmo. Nós já estamos na Índia, não estamos mais na Grécia. Né? A compilação dos Edas, né? Textos islandeses referentes à mitologia nórdica, também mencionado nessa cidade celestial que ficava na terra de Assar. Tá? De onde eles receberam isso? Dos povos da Mesopotâmia. Da onde que era Melquisedeque? Abraão veio da onde? Mesmo lugar, tá? Um levou a história para um lado, outro levou a história para o outro lado.
tá? Leva a terra do antigo livro dos mortos, o livro egípcio, que conta toda a história, né? Toda essa narrativa de paraíso, o livro dos mortos, que é egípcio. Cidade de Sete Pés, Vixnu, tá? Cidade dos Sete Reis de Edom, ou Éden. Gente, cidade de Edom ou Éden. Éden, cristão, judaico. Cidade de Edom, pro Vixnu. Até escrevi um negócio legal deles aqui, que aí já é hinduísmo, ok? E dentro dos deuses do hinduísmo, ele tem na mão um instrumento, um cajado, a flor de lótus. Esse instrumento ele tocava para acionar o mundo espiritual. Então a gente já tem o uso do som lá atrás para mover o mundo espiritual. O instrumento está na mão do Deus, tá? Então os persas, terra dos ancestrais, né? Os hebreus chamam de Canaã, os mexicanos de Tula, os astecas chamavam de Maipã, os conquistadores espanhóis que vieram para a América acreditavam na existência de tal cidade e organizaram várias expedições para procurar Eldorado, cidade do ouro. Da onde que eles pegam, faz toda uma expedição para vir atrás de alguma coisa? Estava no livro. Estava no livro. E onde que estava? Na América do Sul. Então aí a gente tem depois, né, para os celtas, as terras dos mistérios, né, uma tradição, a cidade de Chivim, a cidade... Aí é legal, cara, que é tudo assim. 12 isso, 12 aquilo, 12 serpente, 12 pedra, 12 tribo. Aí atravessou e salvou. O povo escravo veio e libertou. Em todas as configurações é um povo escravo que veio e deslibertou. No celta, no grego, todas as histórias são as mesmas. Né? A criação do homem, o homem foi criado no paraíso, é sempre a mesma história. O que mudou o nome? Tá? E hoje é fácil entender. Né? Você pega dentro do cristianismo, Yeshua é Jesus. Tá? Por que Yeshua é Jesus? Entendeu? Porque Yeshua, dentro da linguagem da época, passou pelo grego latim Jesus, aí Jesus passou, não podia começar com I, tinha que começar com J, Jesus, aí nós estamos com Jesus. Acontece isso com todos os segmentos, todas as religiões e a mesma história. O Criador, sua criação, o universo, cada povo recebeu uma instrução, tá? Aí eu volto a Enoque e Melquisedeque. Esse conteúdo que estava com eles correu o mundo. Obviamente o judeu vai falar que não. Obviamente o grego vai falar que não. Obviamente o cristão vai falar que não. Obviamente o hindu vai falar que não, né? Mas todas as histórias estão interligadas. E aí está o conhecimento. A pessoa que consegue acessar tudo isso, ela consegue um pouquinho sair da caixa. Sair da caixa já é meio caminho andado, né? Porque o cidadão está na caixinha dele, com um pedacinho desse tamanho da história, e achando que aquilo é a verdade plena e absoluta, e todo o resto de conteúdo, com todo respeito, vai pro lago de fogo e enxofre ser queimado. É isso que o cara acredita. Vai falar com ele que não, né? Você é servo de Satanás, né? Nem a figura de Satanás existe, entendeu? Então, pessoal, o que eu quero trazer de informação para você é o seguinte: a história é uma. O homem, para cada região que ele foi, ele levou um pedaço da história, mudou os nomes, mudou a configuração, inseriu um Deus que salva em todas elas, inseriu um inferno que as pessoas vão morrer. Todas as religiões têm uma maldição para quem não seguir aquela religião. Cristão, se você não seguir, você vai para o lago de fogo e enxofre, ok? O espírita, se você não obedecer, não for uma pessoa que evoluir, você vai para um planeta que está chegando, que você vai nascer lá no corpo de um homem das cavernas. Vai viver com os antigos dinossauros. Você vai começar tudo de novo, até você ir reencarnando, até você crescer. Isso para o espírita. Aí o cristão ri, né? Ele ri.
Aí a gente não pode rir quando ele vai tomar vinho e comer pão nas nuvens com Jesus. Aí não pode rir. Aí é verdade, né? Então você vai pro lago, eu vou pro Lago de Fogo, por exemplo, né? Vou morrer queimado ali. No judaísmo, você fica no Guerrinã. Guerrinã é um inferninho ali que você fica 2 anos para você se converter ao judaísmo. Aceitar a Torá. Se você não se converter ao judaísmo, não aceitar a Torá, Guerrinã, Lago de Fogo e Enxofre. E apesar de muitas pessoas não saberem, judaísmo é reencarnação para tudo, ok? Reencarnação, reencarnação, você vai evoluindo, 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 ok? Então todas as religiões são reencarnatórias, né? A pré-existência da alma, só no cristianismo que não é, tá? Então, pessoal, todos os sistemas religiosos têm uma maldição se você não obedecer aquele sistema. Aí a pergunta que eu vou responder para os meus amigos, para tocar o chofar, preciso aprender judaísmo? Que parte que você quer aprender? Tá preparado para debater isso que eu estou falando? Tá preparado para debater por que Moisés deu carta de divórcio se Deus proibiu? Isso é judaísmo. Só que assim, se você for estudar com esse, vai ser expulso. Eu fui, tá? Então, o quanto você quer estudar? E depois a gente avança, pessoal. Quando você estuda a Cabala, árvore da vida, depois eu vou falar sobre ela, as bolinhas. O legal de estudar Cabala, árvore da vida, que é um conhecimento universal, quando você estuda, você entende tudo o que eu acabei de narrar. A informação da verdade viajando cada lugar do planeta, com cada cultura, com cada nome, ela vai se arremeter para o mesmo lugar, a árvore da vida, tá? Independente do país e da cultura religiosa que você esteja, ok? Então esse foi o vídeo que eu quis trazer para você sobre estudar as escrituras. Obviamente, os que estão fechados com a sua realidade detonam, né? Deletam, escreve um monte de bobagem aqui embaixo, mas muita gente está despertando. E aí, Nelson, eu posso tocar o chofar? Você tem que tocar o chofar para quando as pessoas ouvirem esse som, e esse som ele está presente na Torá do judeu, Deus dando instruções de como tocar. Ele está presente nas outras escrituras dos outros livros, fazendo menção de sons para mover o mundo espiritual. No vídeo 1, presta atenção no que eu falei sobre sons que movem o mundo espiritual, você vai entender, tá? Então toca o seu chofar para anunciar ao mundo, para o homem sair da caixa, para o homem entender que a criação está em movimento, o Criador e a verdade dele é uma. Não é a do judeu, nem a do cristão, nem a do hindu, nem a do budista. O dia que o homem entender isso, vai acontecer o que está nos livros apocalípticos de todos os segmentos. Vai todo mundo se reunir, vai ser um povo só. Ah, vai ser Israel em Jerusalém, com o judeu de talit tocando chofar. Pessoal, eu creio que Jerusalém é o portal central do globo, creio que Jerusalém é lá, o portal central, tá? Vai todo mundo para lá sim, com a verdade, não a do judeu. Com a verdade do reino, com a verdade dos anjos, com a verdade do governo espiritual lá de cima, que trouxe para a terra informações e cada homem contou ela do seu jeito, ok? É bem verdade que lá na comunidade judaica em Israel, eles têm uma porção de conhecimento diferente, sim, porque Deus, aquele canal, aquele portal, os atributos dele chegam lá com uma intensidade muito maior. Acredito no templo, sim, tá? Então chega com uma intensidade. Então aquele povo, ele tem e recebeu um conhecimento que é só deles. O que eu acho que eles estão errando e pecando é que eles guardaram para si com medo de os outros povos adquirirem esse conhecimento. E isso está estragando o princípio e um propósito divino de eles serem os depositários das instruções. Ele é depositário para ensinar, não para guardar para ele. O argumento que eles usam é que a gente guarda porque se esse ensinamento cair em mão errada, vai trazer problema para o mundo.
E por acaso você tem mais poder que Deus? É você que vai salvar o mundo guardando a informação? Ou se a informação cair mal em mãos erradas, o próprio Deus não vai zelar pelas informações dele? Acorda, meu filho, desperta. Então vocês estão guardando informações, outras pessoas estão ensinando, tá? Eu sou um delas. Eu não sou judeu, não sou convertido e nem sei hebraico, ok? Mas eu tenho liberdade de pensar, tenho liberdade de estudar, eu tenho liberdade de discordar quando eu falo que Moisés fez bobagem. Vocês não podem fazer porque vocês estão dentro da caixa, eu posso. Por isso que eu estou fora do sistema. Eu tenho liberdade para falar para você, cristão, que esquece que você vai tomar vinho e ceiar nas nuvens. Esquece que Jesus vai te servir lá. Você vai ir lá na nuvem, ele é o garçom, ele vai servir toda a raça, né? Com vinho e pão, e você vai ceiar com ele lá na nuvem. Desperta, meu filho, acorda. Tem muita coisa dentro do cristianismo, os relatos apostólicos são genuínos, verdadeiros, acredito. Mas para com essa fábula, essa fantasia, desperta, filho. Tá? Lago de Fogo e Enxofre, deleta e nem criança de 8 anos acredita mais nisso. É que você foi ensinado que você não pode rejeitar. Você foi ensinado pelos seus avós, pelos seus pais, que você não pode refletir, você não pode estar aberto para outro ponto de vista. Você não pode fazer isso. Então você é escravo. Você é escravo da sua religião. Descobrireis a verdade vos libertará. Verdade não é o seu livro e nem o seu rei. A verdade é aquele que criou o universo. Beleza? Então deixo esse vídeo para vocês. Vamos aí, pessoal, alguma dúvida com respeito? Sem colocar aqui embaixo baboseira de a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, que eu escuto isso todo dia, né? Sempre por essas baboseiras. Se você é adulto, não é criança, quer algum tema, estudar, trazer algum tema legal para a gente estudar, a gente tá aí, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo.